Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Senhor Deus, nós precisamos mais uma vez que o Senhor venha nos ajudar para ajudar o seu povo dentro da sua palavra. Aquilo que o Senhor está fazendo neste tempo que é ignorado pelo mundo no qual vivemos, mas é amado pelos eleitos que têm visto e têm ouvido a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos pensar aqui em um chamado individual. Quando nós nos dispomos a crer na mensagem, nós cremos em toda a mensagem. Quando nós dispomos a crer no mensageiro, também cremos em tudo que o mensageiro falou. Eu creio que assim como nós cremos em tudo que o irmão Brana falou, faltando a terceira puxada para ser anunciado mais à frente, que ele sabia que isto ia ser anunciado. Então nós cremos nesta mensagem e no mensageiro. Não tem jeito de vocês crer só na mensagem que eu prego, se vocês não crê que eu estou pregando a verdade, certo? Você tomar 99% da mensagem do profeta é descrer na mensagem ainda. Se você tomar 99% do que a gente está anunciando, que é uma repetição daquilo que o irmão Brana não podia falar, então você se afunda, seu barco se afunda. Você tem que saber que Deus não precisou de sua opinião quando Ele chamou William Brana. E Deus não precisou da sua opinião quando Ele me chamou. Quero deixar claro isso. Por isso Deus fez o homem no 6º dia, para não dar opinião. Se é no último dia, é o final, eu já vou descansar. Quando faz a coisa antes, aquilo vem para dar opinião. O mesmo Deus pegou e tirou a mulher já do homem feito, para não dar opinião. Talvez alguém diz, você quer só que a sua palavra prevaleça. Não é. A palavra da Bíblia sempre foi assim. Foi a mensagem de Moisés que prevaleceu e não as de Datã, Coré e Abirão. Foi as palavras de Jesus que prevaleceu e não do Anás, do Caifás e demais do seu dia. Foi a palavra de Pedro que prevaleceu no dia de Pentecoste e nenhum outro entrou em confronto com São Pedro. Foi a palavra do irmão Brana que Deus falou aqui nos dias de Laodiceia e não entrou em confronto com nada do que foi dito na Bíblia. É só você ver a revelação que traz
mais luz para nós. E a mesma coisa a mensagem hoje. Quero deixar mais claro porque as pessoas, elas dizem crer. Eu queria que elas esquecessem até do meu nome. O meu nome não merece ser falado. Quero que você entenda isso. Você fala no meu nome porque você quer manchar o meu nome. Então, é melhor você nem falar no meu nome. Não diga que eu preguei a mensagem, que eu trouxe essa mensagem. Não diga nada não. Larga de mão. Se você não pode crer em tudo, não fale no meu nome. Para mim, assim, se eu não posso crer em tudo que o irmão Brana pregou, eu não falaria no nome de Brana. Mas eu creio em tudo que ele pregou. Certo? Creio em tudo. As pessoas têm suas dificuldades, e numa dificuldade que elas têm, elas formam um cavalo de batalha e quer destruir tudo. Então, se Deus precisasse de você, Ele tinha te chamado. Acho que você deveria ter entendido. Isso há muito tempo, você já tem idade para isso. Ele não te chamou porque Ele sabia que você ia oferecer, ia dar opinião para atrapalhar. É isso que acontece. Por isso, quando a mensagem é de uma só pessoa, você não tem que crer na segunda, na terceira, na quarta. A mensagem é de uma só. Foi só Brana que trouxe, cremos só em Brana. E quem trouxe essa luz, nos dias da noiva, cremos apenas nessa luz. Não tem que apresentar nada melhor, querer corrigir. Fecha a boca. Se você fosse inteligente, fecharia a boca e não falaria nada. Se eu não posso falar bem de você, também não vou falar mal. É melhor ficar quieto. Se você não pode falar bem de mim, cala a boca. E se você fala bem de mim 99% e 1% você pisa, larga de mão, você é um hipócrita. Não fale mais no meu nome, certo? Feche a sua boca. Eu não dependo disto. Eu só dependo de um povo que crê. Não estou pregando aqui para você me aceitar. Estou pregando porque aqueles que crê como eu creio. E prego. Se não crê como eu creio, tem outro pastor. Não adianta você combater. Vai para outro pastor. Tem tanto pastor na terra. Vai para outro pastor. Para de entrar em confusão, em conflito. Você tem que ver que a sua palavra também não vale nada. É só oposição. Se você não pode estar a favor, para que ser um opositor? Você seria imundo. E a pessoa não percebe isso. Então, por favor, eu queria que essas pessoas esquecessem de mim. Certo? Esqueça de mim. Se quiser orar por mim, ore. Se quiser até orar para Deus abrir minha mente, ore. Mas não fale meu nome. Ore em secreto. É o melhor que você faz. A maneira de Deus trabalhar é individual. O chamado é individual. E tem gente que não foi chamado e embirra a vida toda de que foi chamado. E ninguém vai mudar elas. Então ninguém vai mudar quem foi chamado. Cada um que foi chamado demonstra seus frutos sem ofender as outras partes. Demonstre seus frutos. Mostre fruto no seu ministério. Mostre quantas pessoas está crendo no que você prega. Você é apenas gente incrédula que nem você, que fica ao seu lado no seu ministério. Você deve entender isso. Deus não chama dois. E nós estamos na última hora. Os únicos dois que a gente vê na Bíblia é Moisés e Elias. O irmão Moran diz que Deus chama um. E Deus trata conosco, com o povo gentil, apenas com um indivíduo. Cada indivíduo responde por si mesmo.
Eu, como pregador, tenho que responder por vocês, porque eu prego para vocês. Eu tenho que responder naquele dia do juízo, se temos que comparecer em algum lugar, ou se temos que julgar alguém, vamos comparecer, para poder dizer o que eu preguei. E eu posso chegar lá e dizer, eu preguei o que está na mensagem, certo? Mas as pessoas, elas vão em tudo, aí um pontinho que não favorece elas, que não é segundo a opinião delas, aí elas dizem que vê diferente e combate aquilo. Por favor, viva como você quiser, certo? Faça como você quiser, porque hoje, o irmão Brando, vamos falar de uma parte que é insignificante, mas é o que as pessoas combatem. O irmão Brando diz que o dízimo não é para você dar para a viúva. Você quer dar? Dê. O irmão Brando diz que não é. O irmão Brando diz, não é para construção, mas você quer dar para a construção? Dê. Certo? O irmão Brando diz que não, mas você dê. O irmão Brando diz que o dízimo é exclusivamente do pastor. Aí você acha que é para dividir para os obreiros e outros demais? Divide o seu. Certo? Pega o seu, divide o seu salário. Eu até não queria ficar falando nessas coisas, porque as pessoas não vêem o lado certo, a doutrina e a opção. O irmão Brando deu uma doutrina. Perguntaram para ele se podia gastar o dízimo para a construção, ele disse que não, que era exclusivo para o pastor. Nunca disse que é para dar para o obreiro, para repartir com alguém. Quer dizer, é os obreiros que fazem um trabalho que eles já querem ser chamados para aquele fim. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que ganhar gente que os sustenta, que dizima para eles largar de ficar com conversa. É o melhor que faz. É dar opinião, é como o irmão Brando, ele mostrou a parte da doutrina e depois ele mostrou o que ele fazia, certo? Ele usava $100 por semana. O demais ele deixava na igreja, tinha um tempo que ele doava para as missões. Ele deixou tudo isso escrito, mas ele deixou a parte doutrinária dele também sobre o dízimo. Paulo disse que o obreiro é digno do seu salário. Jesus também fala sobre isso. Mas Paulo trabalhou. É uma opção. Ele falou, é digno. Aí ele chegou numa igreja e disse, eu despojei dos irmãos lá da cidade tal para trazer o evangelho para vocês. Não é uma vergonha? Eu despojei daqueles lá porque eles não falam. Eles não são contra. Então eu despojei do que eles dão para trazer o evangelho para vocês. É o que Paulo falou. Mas a doutrina de Paulo era claro, cada obreiro é digno do seu salário. Seu salário não quer dizer imposto por alguém na igreja. Isso é errado. É como o irmão Brando ensinou, os levitas recebiam aquilo porque eles eram levitas, certo? Foi escolhido para aquele fim. Os demais irmãos deles tinham que levar aquela parte para eles no templo. Tinha que fazer isso, porque aquilo pertencia a eles. Quem sabe havia aquela fermentação entre os demais irmãos de Levi, e eles falaram, é só para ele agora? E nós? Não toca nada para nós? Só para ele? Então, as pessoas precisavam ter revelação. Aquele foi o homem chamado. O profeta é o chamado, o pastor é chamado. Muitas vezes ele é chamado para ser apóstolo, profeta, evangelista. Irmão Brando foi tudo isso. Pastor, irmão Brando foi mestre. Quem pode dizer que essas mensagens que o irmão Brando pregou não é mensagem de mestre? O Espírito Santo sendo mestre através do irmão Brando. Mas ele estava usando um homem. Teria que entender isto.
Irmão Brana caminhava 1.480 quilômetros para tratar com um grupinho que ele tinha em Serra Vista, Arizona. Ele ia lá para poder sustentar. Esse grupinho pequeno está ali na mensagem, o dia da vitória. É só você pegar e ler. O problema é que você veio em dia diferente, só para opor. São pessoas que nasceram errado, como Judas, como você vê, os que dos dias de Moisés, Coré, Datã e Abirão, os dos dias do Mombrana, são pessoas que vieram para combater. E aqueles espíritos que estavam camuflados nos dias do irmão Brana, eles saíram à tona hoje. Aqueles espíritos, aqueles demônios que camuflaram, ficaram escondidos nos dias do profeta, hoje eles estão para todo mundo ver. São demônios que nos dias do irmão Brana estavam escondidos. Quantas doutrinas você vai pegar a pessoa pregando e depois a pessoa fazendo diferente? Eu vou ler aqui do Profeta do século XX. É um livro escrito pelo irmão Liveio, nos dias do irmão Brana. O irmão Brana sabia deste livro. E o que o homem fala é tudo o que o irmão Brana pregou. Mas depois que o irmão Brana partiu, ele veio pregando dualidade, veio pregando uma deidade diferente do irmão Brana. Ele foi um bom homem nos dias do irmão Brana. É como tem muita gente que esteve comigo, boas pessoas, mas antes de eu morrer, eles já estão pregando errado. Eles já estão lá a esperar o irmão Brana morrer ainda. Aí começou a ter suas pregações, seus livros à parte. Agora não, agora eu estou vivo. Quantos no meu ministério que saíram e pregando diferente, jogando tudo fora que eles aprenderam, e depois tem gente que diz, aquele fulano que era mestre, um mestre que joga tudo fora, ele é mestre para jogar fora. Tanto ele como as mensagens que ele pregou. Quando eu jogo fora as minhas mensagens, pode jogar fora eu também. Quando mando deletar as minhas mensagens, tem que deletar eu também. É o tanto de luz que você, como um pregador, tem. Certo? Tem. Quer dizer, fulano é que era mestre, você chama de evangelista. Nem isso era, você tem que entender. Nós fomos enganados até nisso. Nem isso era. Quanto mais mestre. Já pensou meu mestre jogar tudo fora? O que ele ensina? O que ele tem pregado? Dizer que ele foi enganado, que ele se enganou? Dá uma de criança? A luz que você tem é a mesma luz que você tem sobre dízimo, cego. A mesma luz. Fala os dois lados. Veja os dois lados. Aquilo que o irmão Brana fazia, vivia, com $100 semanais, e aquilo que ele disse que era o correto, que não era para dar para a viúva, que não era para construção. Está na mensagem. Ainda tem coragem de dizer, aonde vocês veem que é do pastor, eu vejo diferente. Porque você é cego. Não consegue ver da forma correta, já veio para combater. Você nunca vai parar de combater, porque eu te conheço desde 2001, parece. Desde 2001 eu te conheço, e você toda a vida foi assim. Tem mais de 20 anos que você não conserta. Você não vai consertar, não tenho fé que você vai consertar. Sou um incrédulo a seu respeito. São gente que... Eu queria falar bem, mas o nome eu não cito. O nome eu não cito. Se vocês quiserem, vai na internet quando vocês encontrar. Um combatendo o dízimo, um combatendo a forma de pregação que temos. Então você já sabe quem é. Porque isso fica claro, eles são corajosos. Eles têm mais tempo do que eu, eles têm mais coragem do que eu. De fazer uma live a qualquer hora e de falar o que está na cabeça deles. Nunca foram chamados. E deveria entender. Eu sei que eles fazem, mas quem te falou que eu não fui chamado? Seus próprios frutos declaram que você nunca foi chamado. Seus próprios frutos está declarando, nunca foi chamado. Aquele que Deus chama, não
tem a ação que você tem. Comecei, né? Vocês me desculpam, mas tem que, de vez em quando, dar alguma coisa para as pessoas. Eu não dependo, vocês me desculpam, não é que eu sou orgulhoso, eu não dependo do dízimo dessas pessoas. Eu não preciso. O dízimo que é dado à igreja, que é dado a nós, que alguém envia uma contribuição, isso é dado por vontade deles. Entendeu? Eles creem na mensagem, eles querem cumprir a mensagem. Mas esses indivíduos que lamentam, eu não dependo, você sabe que eu nunca dependi do seu dízimo, nem do seu dízimo dos dízimos. Nunca dependi. Não sou orgulhoso, é misericórdia de Deus. Eu nunca pedi uma oferta para mim. Eu posso te dizer, nunca pedi, vocês estão comigo, quantos anos? Eu tenho 50 anos de mensagem. Nunca pedi uma oferta, nunca pedi dízimo. Nunca disse para você, não toma ceia porque você não é dizimista. Eu tenho que dizer o que é um dizimista. William Branham diz, é uma bênção ser dizimista. Então eu tenho que dizer o que o William Branham diz, é uma bênção. E tem pessoas que têm alcançado um crescimento, uma evolução na sua vida por fé, certo? Por fé. Agora, outros, olha, uns indivíduos apareceu aí agora, que eles estão sendo Deus. Você manda o dízimo para eles, eles pegam 10%, que nem Deus. Eles pegam 10%, e diz que dá 90 para as viúvas, dá 90 para os outros. Sabe o que é isso? É conflito, eles querem fazer conflito, dizer que eles não estão ligados a dinheiro, que não estão. Eles vieram como Judas para fazer esse trabalho. Outros estão fazendo o trabalho aí, pegando todo o dízimo e comprando em cesta alimentar. William Branham diz que é para fazer isso? Não, mas eles tomam a parte que eles crêem e faz aquilo, certo? Mas eu quero tomar só mais uns minutinhos aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Agora Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vou te dizer, as ovelhas de Brana ouvem a voz de Brana, sua mensagem. E as minhas ovelhas, no tempo da esposa, ouvem a minha voz. Não é a sua voz, a minha voz. A minha voz não é a voz humana de Osmar, é a voz da palavra repetida que o William Branham já falou. Certo? É isso. Eu queria que você entendesse. Mas quem nasceu para poder só viver lutando, ir na internet, falar o que não deve, não vai consertar. Como eu disse, esse daí eu já conheço há mais de 20 anos. Toda a vida foi assim. Quando dá uma melhorada assim, a gente pensa, eu acho que melhorou, acho que converteu. Daqui a pouco, eles dão de coice outra vez. Não converte, não tem jeito de um mulo converter. Irmão Branham falou sobre isso. Porque o mulo não tem semente. Então ele não converte. Parágrafo 50 do profeta do século XX. O mesmo Senhor Jesus Cristo tem sido expulso de sua própria igreja. Agora, ele está fora, tratando de conseguir entrada. Note aqui também que o chamado agora que está fazendo é individual. Quer dizer, se você foi chamado, dê graças a Deus. Se você não foi chamado para a noiva, para ouvir a mensagem que eu prego, deixa de me ouvir, pelo amor de Deus. Eu não escuto eles porque eu sei que eu passaria raiva, eu sou humano. Eu não os escuto. E para que eles vão me escutar? Não precisa de me escutar também não. Quem vai escutar o que eu prego é quem crê que o meu ministério faz parte desta esposa do último dia. Certo? Faz parte. Eu tenho mais pastores por aí pregando a mesma coisa. Agora,
quem não crê, porque não faz parte. Se não faz parte, larga de atormentar. Este chamado é individual e não coletivo. Irmãos, tem uns que escutam, eles consertam. Tem uns que escutam a palavra e eles obedecem, como disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus, não podia ouvir a voz de Anás, de Caifás. Não podia. Que eram as ovelhas de Jesus que ouviam a voz de Jesus, que é a mensagem. São as ovelhas de Brana que ouvem a voz de Brana, primeira e segunda etapa, e terceira, não podendo ele falar. Nós estamos aqui falando o que o irmão Brana não podia falar claramente para as pessoas. Estamos só fazendo isso. Mas é o ministério que está em destaque em Apocalipse 10. Não só de 1 a 7, como foi lido em todas as mensagens do irmão Brana, mas de 8 a 11. Esse é o ministério que a esposa repete a mesma palavra do esposo. O esposo é a palavra revelada, é selos, é sétimo anjo revelado, é Jesus Cristo revelado com um novo nome. O chamado é individual e não coletivo. Se alguém ouvir a minha voz, essa não é uma interpretação inventada, mas a verdade nua. Esta não é uma interpretação e sem nenhuma classe de rodeios, porque o versículo 22 diz: aquele que tem ouvidos, ouça. É um chamado individual. Aqueles que têm ouvidos, ouça, não ouçam, ouça. É individual. Se você tem ouvido para ouvir o que o Espírito Santo fala, ouça. Você tem 2 ouvidos ou 2 orelhas? Você pode não ouvir da forma que tem que ouvir. Você escutou, mas não ouviu. Não pôs em prática. Não cumpriu com aquilo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Este versículo 20 tem sido tão usado, aplicando-se aos pecadores, que já temos perdido o verdadeiro significado. Porém, o Espírito de Deus, deixando saber antecipadamente qual seria a condição da igreja de Laodiceia. Finalmente, ela se converte numa igreja sem Cristo. Chega uma hora que a pessoa se converte num homem sem Cristo, dizendo que tem. Laodiceia diz: sou rica, abastada, não preciso de coisa alguma. E Jesus diz: e nem sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Não sabes. Continua dizendo, achando que tem. Se as pessoas pudessem entender, eu não tenho. Eu não tenho. Deus me dê graça para poder estar ouvindo sua voz nesse dia. Deus me dê graça. Se tivesse gente desse jeito, ia mais feliz. Pregadores dessa forma, eles viveriam mais felizes do que nascer para ser um opositor, como Coré, Datã, Abirão, Judas. Agora, não vá se confundir. A razão pela qual temos falhado em ver essa verdade tem sido devido a que temos falhado também em ler a palavra tal como ela está escrita. Leia novamente Apocalipse 2 e 3 e note que em cada era o Espírito está falando àqueles que são verdadeiros cristãos e também aos que pretendem ou se chamam cristãos. O Espírito fala aos verdadeiros cristãos e aos que pretendem. Tem gente que não é cristã, ela pretende ser. E talvez luta a vida inteira e não é cristã. Não é cristão. Esse é o problema. Por um lado, ele os justifica por seu tremendo pecado, e por outro lado, ele os louva
por sua piedade, fé, sofrimento, entendimento, etc. Como pode ser isto? A resposta é simples. Eu quero terminar aqui. Todo Israel não é Israel. Parágrafo 52, o profeta do século XX. Todo Israel não é Israel. Então eu quero te dizer que todo povo que crê em Brana não é bramita. Eles não são. Todo Israel não é Israel. Israel quer dizer príncipe com Deus. Bran quer dizer perfeito, perfeição. H-A-M faz parte do nome de Deus e Bran já é perfeito. Perfeição. Já não apenas faz parte, é perfeito. Perfeição. E ele falou exatamente esta parte. B-R-A-N-H-A-M. Uma carta ao irmão Liveio. Parágrafo 28 e 29. Então nem todos que dizem, eu creio em Brana, eu sou da igreja do Brana. Não é. Certo? Porque você tem que saber que você pode ser um Jacó, menos um Israel. Um Jacó é o não convertido. Ele não cruzou o val de Jaboque. Ele não lutou com o anjo. Ele não teve mudança de vida. Mas quando Jacó venceu, transpôs o val de Jaboque, lutou com o anjo, e foi um homem vitorioso, o anjo disse, você lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E isto sim, o seu nome não é Jacó mais. O seu nome agora é Israel. Você deveria entender, se você cresce na mensagem de William Branham de uma forma verdadeira, você deveria saber que o anjo está dizendo, você não é nem cristão mais, você é um bramita. Aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Quem foi que venceu na sétima era? Você tem que saber que foi o sétimo anjo. Aquele, não aqueles. Aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É aquele que vencer. Quem venceu aqui a era de Laodiceia foi sétimo anjo, William Marion Branham. Foi que venceu, pregou essa mensagem. Agora, quem deve vencer esse final da era de Laodiceia, que já está quase na hora do rapto, porque a era terminou para ser revelado os selos. Mas não pode dizer tudo para alguém. Agora é hora de dizer tudo para alguém, que termina completamente a era de Laodiceia e dá o arrebatamento. É isso que nós sabemos, que está para acontecer. Mas multidões levavam esse nome naquele tempo, tal como no tempo de Elias. Porém, isso não os fazia verdadeiros israelitas. Eles levavam o nome, levaram o nome de Brana. Isso não quer dizer que eles são bramitas. Não quer dizer. Naquele tempo, talvez pudesse haver 5 milhões de israelitas segundo a carne. Porém, só haviam 7.000 verdadeiros israelitas que não dobraram seus joelhos a Baal. A mesma coisa você pode ver hoje. Tem milhões de gente na mensagem. Mas vai ter só a esposa, conhecida como noiva, na expressão do irmão Branham também. Esta esposa, somente ela. E ela é composta de um povo. Não é apenas uma pessoa. Ela é composta de um povo. É a igreja. Jesus é um, mas a igreja é milhares. Branham é um, mas a igreja é milhares. Você deveria já estar na altura de saber, sou eu, daqueles milhões que rejeitam a mensagem do irmão Branham, só crê em parte, ou sou eu destes 7.000
que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Baal é o Deus que você tem, é o Deus que você coloca na sua frente. Este é o Baal, é a interpretação, é a mulher, é a fama, é o dinheiro. Se você coloca e vive disso, e se você não vive, mas ao mesmo tempo combate de toda forma, porque você queria ter e não tem, isso é inveja. Hoje temos a mesma situação de ontem. O que está acontecendo hoje é o que aconteceu nos dias do irmão Brana, é o que aconteceu nos dias de Jesus. Uma coisa é real, o chamado é individual. Você deveria estar ao lado de alguém chamado, escolhido para aquele fim, para pregar, para te dar esta mensagem, como foi dada pelo irmão Brana, na terceira puxada, que ele não pôde dizer a ninguém, mas que ele pregou e foi descoberto aqui do ano 2000 para cá, que ele tinha falado isto, mas ninguém pôde aceitar no seu dia, porque tinha este dia, que seria para clarear a nossa mente no que Deus não pôde fazer nos Estados Unidos, 60 anos depois, Ele está fazendo aqui no Brasil. Digo 60, mas já faz mais de 20, que Ele está fazendo. Que a gente precisa é reconhecimento. Se eu não tenho reconhecimento deles, eu tenho de vocês. Paulo diz assim, se eu não sou apóstolo para eles, pelo menos eu sou para vocês. É isso que é. Se Brana não é profeta para eles, para nós ele é profeta. Ele deu uma mensagem profética e teria que ser agora completada esta mensagem. Porque a terceira etapa é exatamente que completa o ministério de irmão Brana, que é a revelação dos 7 selos, que ele não pôde dizer o mistério desta terceira etapa. Mas que nos dias da esposa, que come o livrinho e profetiza, prega outra vez, então nesse dia você pode anunciar a povos, reis, nações e línguas. Gente, volta lá atrás, João não pôde nem escrever. Lá no princípio de 2000, estou dizendo 2000 anos atrás, João, o evangelista, na ilha de Patmos, não pôde nem escrever. Brana, há 60 anos atrás, não pôde dizer o que era. Mas agora é tempo, não somos melhores nem maiores, é tempo. É tempo, Deus sabe disso. É tempo agora não de ficar calado, mas de pregar a povos, reis, nações e línguas. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade para ouvir sua palavra. Eu sei que eu vou ter os contradizentes, os perseguidores, o resto da minha vida, Pai. Eu sei, estou preparado para isso. Eu não vou ter só pessoas boas ao meu lado, eu vou ter pessoas hipócritas que estarão me traindo no final, como já tive esses anos todos, Pai. Eu sei que a gente continua, porque continua numa vida espiritual, mas tem demônios trabalhando aí por todo lado, que dizem crer no que nós pregamos, e muitas vezes se levanta e fala de uma coisa, porque eles não admitem. Isso mostra que eles não creem em nada, porque aquele que não crê num pedacinho da lei, então ele é julgado por toda a lei. Aquele que duvida da graça vai ser morto como aquele moço foi morto nos Estados Unidos, porque ele não aceitou o perdão, porque veio num papel simples, não timbrado. E agora, Pai, quer papel mais simples do que esse da esposa hoje? Ó Senhor, quem vai aceitar? O eleito apenas que crê. Ele aceita, ele não é envolvido com política religiosa, nem com polêmica dentro da mensagem. Não escuto e eles também não vão escutar estas coisas, porque nós temos a quem ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz
E como andarão dois juntos, se não estiver de comum acordo? E nós aqui que andamos juntos, é porque estamos de comum acordo. Os que ouvem pela internet que estão juntos, é porque estão de comum acordo. Quem não está de comum acordo, falam mal e tem que ser bloqueados. Infelizmente tem que ser feito assim, Pai, porque cada um no seu terreno. Eu não vou lá no terreno deles contrariá-los. E eles não deveriam ter pudor, vergonha, caráter, de não entrar no nosso terreno para poder atrapalhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada irmão, cada irmã, tome a sua palavra e viva esta palavra nesta hora final. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.